do Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo do livro A Gênese, de Allan Kardec, comigo, Eduardo Araújo, e com ela, Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. Nosso André, por motivos de trabalho, não pode estar conosco hoje, e nós vamos aqui dar continuidade ao nosso estudo. Nós estamos no capítulo 1 do livro A Gênese, Caráter da Revelação Espírita, e nós estamos no item 51, onde Allan Kardec diz o seguinte: tendo sido os elementos da revelação espírita ministrados simultaneamente em muitos pontos, a homens de todas as condições sociais e de diversos graus de instrução, é claro que as observações não podiam ser feitas em toda parte, com o mesmo resultado, que as consequências a tirar à dedução das leis que regem esta ordem de fenômenos, em suma, a conclusão sobre a qual haviam de firmar-se as ideias, não podiam sair senão do conjunto e da correlação dos fatos. Ora, cada centro isolado, circunscrito, dentro de um círculo restrito, não vendo na maioria das vezes mais que uma ordem particular de fatos, não raro contraditórios na aparência, geralmente lidando com a mesma categoria de espíritos, e além disso, embaraçados por influências locais e pelo espírito de partido, se achavam na impossibilidade material de abranger o conjunto, e por isso mesmo incapaz de conjugar as observações isoladas a um princípio comum, apreciando cada qual os fatos sob o ponto de vista dos seus conhecimentos e crenças anteriores ou da opinião particular dos espíritos que se manifestam. Bem cedo teriam surgido tantas teorias e sistemas quanto fossem os centros, todos incompletos por falta de elementos de uma comparação e exame. Numa palavra, cada um se teria imobilizado na sua revelação parcial, julgando possuir toda a verdade, ignorando que em 100 outros lugares se obtinha mais e melhor. Maria de Fátima Miranda. Pois é. É interessante. E nisso consiste o trabalho de Allan Kardec, não é? De poder acompanhar tudo e trazer para nós justamente o cerne das questões que os espíritos superiores desejavam colocar na obra da codificação. E é como ele vai dizendo, esses centros, quando ele diz assim, apreciando cada qual. Não, tem uma fala aqui que me chamou a atenção. Ora, cada centro isolado, circunscrito dentro de um círculo restrito, não vendo as mais das vezes senão uma ordem particular dos fatos, não raro contraditórios na aparência, geralmente provindos de uma categoria de espíritos e, ao demais, embaraçados por influências locais e pelo espírito de partido, se achavam na impossibilidade material de abranger tudo o que ocorre e por isso mesmo incapaz de julgar as observações isoladas a um princípio comum. Isso aqui fica evidente para nós a necessidade de um intercâmbio. Não é? No movimento espírita nós vemos o esforço dos companheiros para que a unificação chegasse ao movimento espírita. O esforço do Dr. Bezerra junto a uma equipe encarnada. E tudo isso tem uma razão de ser, um sentido. Não é para que nós fiquemos subordinados uns aos outros, mas que possamos compartilhar e tirar dúvidas através de uma experiência trocada uns com os outros. Porque cada centro tem um determinado perfil e nós vamos observar, se ficarmos isolados, poderemos entrar num processo de até obsessão
e não termos a maturidade para fazer a avaliação, porque não conhecemos o diferente, não conhecemos outras opiniões para fazermos a comparação. Isso que Allan Kardec traz aqui, que a Miranda estava comentando, isso aqui é muito importante, porque logo ele inicia dizendo, né, que tendo sido os elementos da revelação espírita ministrados simultaneamente em muitos pontos e a homens de todas as condições sociais e de diversos graus de instrução, quer dizer, o ensinamento dos espíritos ele chega para todos, mas cada um, de acordo com a sua condição social, seu intelecto, ele vai compreender de formas diferentes. O que também é interessante é o fato de que nem sempre o fato de você ser inteligente intelectualmente quer dizer que você vai ter capacidade de compreender os ensinamentos que os espíritos trazem na sua profundidade. Porque aí já é uma questão até de sabedoria do espírito. Nós vimos aí ao longo de muitos séculos, né, que a palavra do Cristo foi deturpada. E quando a própria doutrina espírita chega, os homens de saber, muitos deles, não compreenderam. E Kardec dizia que às vezes jovens de inteligência vulgar compreendiam os pontos mais delicados da doutrina do que aqueles doutores da época. Olha que interessante. Os espíritas de Lyon. Eu estava lembrando disso. Que eram operários, da sua maioria. Mas nós lembramos também do colegiado de Jesus. João Evangelista foi quem melhor compreendeu a Boa Nova junto ao Cristo. Se não tem uma passagem do Evangelho onde a interação de João seja de dúvida. Ele bebia na alma de Jesus e tinha uma identificação perfeita com a mensagem do Cristo. Já os outros, que tinham mais idade, mais experiência, não traziam essa mesma acuidade mental. É verdade. Então, diante disso tudo, dessa realidade, nós vemos que cada um de nós recebe, né, a palavra dos espíritos, os ensinamentos, de uma maneira particular. Se você colocar o mesmo texto, né, para várias pessoas lerem, vamos pegar esse item 51 aqui. Você pega 10 pessoas, colocam para ler o item 51 do livro A Gênese e pede para cada uma fazer um resumo do que entendeu. Vocês podem ter certeza de que vai haver muita variação naquilo que vai ser escrito. Por quê? Porque cada um recebe de acordo com aquilo que já traz dentro de si, com as suas ideias, às vezes com as suas paixões, com aquele pensamento arraigado. E o desafio de Kardec naquele momento era enorme, porque você tinha que consolidar as bases da doutrina. Por isso que ele utilizou de um método científico, bastante racional, da experimentação, né, de colocar as questões para serem avaliadas por múltiplos médiuns, né? Pelo menos ele tinha um grupo de controle de 10 médiuns, e fora que ele se correspondia, segundo palavras do próprio Allan Kardec, na introdução do livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele se correspondia com mais de 1000 centros espíritas sérios espalhados pelo mundo. Então, desta forma, submetendo as questões aos espíritos, e através de diferentes médiuns, ele tinha o que ele chamou de controle universal do ensino dos espíritos. Quer dizer, ali ele conseguia separar o joio do trigo, porque nem todo espírito é sábio, nem todo espírito é verdadeiro. E como ele poderia saber? Submetendo as questões e comparando as respostas. E foi assim que surgiu o Livro dos Espíritos e, posteriormente, os livros que foram desmembrados de O Livro dos Espíritos, como a Gênese. E aí, dona Miranda? Não, é isso mesmo que nós tínhamos a colocar. Então, vamos ao item 52 agora, na voz de Maria de Fátima Miranda. Além disso, convém notar que, em parte alguma, o ensino espírita foi dado integralmente. E isso é importante, tá? Porque a doutrina não ficou parada com Allan Kardec. Se isso era real na época dele, é contínuo ainda hoje. Ele vai dizer isso em vários momentos aqui, sobretudo da Gênese, porque eu acredito que Allan Kardec percebeu que um problema que talvez já acontecesse à época e que acontece muito hoje, né? Temos companheiros do movimento espírita que têm um entendimento que a doutrina ela parou em Kardec. Então tudo que vem depois de Allan Kardec é visto com maus olhos por esses companheiros. Vide, né, a grande polêmica em relação
a questão das obras de Chico Xavier, que é um médium que a gente respeita, admira, mas que para muitos espíritas, Mirandas, é uma obra que é completamente contrária à obra de Kardec. E nós compreendemos, né? Porque cada um deles tem uma formação e uma necessidade específica naquilo que está buscando compreender. Então, Kardec continua. Além disso, convém notar que, em parte alguma, o ensino espírita foi dado integralmente. Ele diz respeito a tão grande número de observações a assuntos tão diferentes, exigindo conhecimentos e aptidões mediúnicas especiais, que impossível era acharem-se reunidas no mesmo ponto todas as condições necessárias. Tendo o ensino que ser coletivo e não individual, os espíritos dividiram o trabalho, disseminando os assuntos de estudo e observação, como em algumas fábricas, a confecção de cada parte de um mesmo objeto é repartida por diversos operários. Então, dentro de uma especificidade e habilidade, aqueles que tinham mais afinidade com determinada abordagem ia trabalhando determinados assuntos e itens, não é isso? Exatamente. Então, assim, volto a dizer aqui, essa parte é muito importante, volto à fala da Miranda anterior. Por que Allan Kardec faz questão de dizer que o ensino espírita não deu a última palavra, né? Que ele inicia dizendo, além disso, convém notar que em parte alguma o ensino espírita foi dado de maneira completa. Por que a insistência dele? Vocês vão perceber, dentro do estudo, aí, ao longo da obra, que ele vai falar isso algumas vezes. Por causa desse entendimento de que a doutrina está toda ali, né, nas obras básicas, fundamentais da doutrina, e que depois nada mais pode ser considerado, né, a não ser aquilo que está dentro da obra de Kardec. Porque ele dizia que muitas revelações seriam dadas ainda. O próprio Allan Kardec diz que dos ensinamentos que ele recebeu, alguns os espíritos recomendavam a ele não publicar. Mas olha, é compreensível que seja dessa forma pelo simples fato. Deus é eterno, o espírito é imortal, entendeu? A evolução intelectual é infinita. Então, quantas pautas teremos ainda que aprender, desenvolver e despertar para elas ao nível de humanidade que nos encontramos na Terra? Se o homem da Terra, olha, raros são os homens que se aproximam de uma porcentagem de 10% do uso da intelectualidade e da capacidade cerebral, imagina quanto ainda temos que aprender, descortinar na condição de humanos na Terra. E a Terra é um pontinho diminuto, né? O nosso sistema solar, ele é regido por uma estrela de quinta grandeza. Imagina as estrelas de quarta, de terceira, de segunda, de primeira grandeza. Então, a obra de Kardec, claro que nós vamos entender o seguinte. Tem pessoas que dizem, daqui a pouco chega uma nova revelação. Para quê? Para revelar nossa preguiça? Porque o Deus único já veio com Moisés. A lei de amor, a metodologia universal, já veio com Cristo. O Consolador nos mostrando a nossa potencialidade de espírito. Revelação nenhuma mais vai vir a nível de que suplante a doutrina espírita. Exatamente. Suplante a obra básica e fundamental. Isso. Mas Kardec diz ela que a vai doutrina vir é progressiva. Desenvolvendo. Então, porque ele coloca na Gênese, na própria Gênese, ele diz que a doutrina espírita tem caráter progressivo. O que isso quer dizer? Nem tudo nós, naquele momento em que a codificação veio, estávamos preparados para entender. Sim. Então, ele deixa claro que novas revelações viriam. Quando você pega aqui a questão 540 do Livro dos Espíritos, e nas últimas linhas, na resposta, os Espíritos vão falar justamente de física quântica, porque quando o Divaldo Franco, conversando com o Viana de Carvalho, foi a Joana, e ele fala, encontrei um assunto que o Espiritismo não aborda. Porque a tecnologia da Terra já estava buscando física quântica. O Espírito falou, você tem certeza? Tenho. Você já leu o livro? Já li, já reli, já estudei, pesquisei. Então, vai lá na 540. E ele faz aquele link do átomo primitivo ao arcanjo. É essa proposta evolutiva que está embutida. E não é o átomo que o cientista da Terra está estudando no laboratório, não. É o átomo primitivo que tem a sua origem na espiritualidade. Até porque a própria visão de átomo que se tinha há
décadas, há séculos atrás, era uma. Hoje é Pois outra. é. Porque já sabe que o átomo não é a menor partícula. Então o átomo se subdivide em partículas. E esse átomo primitivo está em Deus. É a jornada do cientista da Terra descortinando o que ele pode através da intelectualidade para o encontro com Deus, não é? E a ciência, quando Kardec vai falar que o Espiritismo é a ciência nova, porque é aquela ciência que vai dar visualidade à ciência da Terra para que possa realmente encontrar o cientista divino. Então, o conhecimento nenhum vai suplantar a base do Espiritismo. Porque, olha, quando acontece uma concepção biológica, tudo vai sendo gradual. Sai daquele estado de feto, vai crescer, até chegar à postura do homem encarnado. Né? E o ser não para ali no homem físico. Ele transcende ao ser espiritual que é. Então, tem muita coisa que a gente ainda não faz ideia que os espíritos trarão, mas serão como lentes renovadas, porque o olho é como se fosse o conteúdo doutrinário espírita, mas as lentes vão cada vez mais sendo renovadas para dar sensibilidade de percepção visual. Então, eu peguei aqui, estava aqui pesquisando, no próprio livro A Gênese, né? A gente vai chegar nesse ponto ainda, mas só para antecipar um pouquinho, o que a gente estava falando, Kardec deixando claro que a doutrina é progressiva. Então, está aqui no livro A Gênese, um pouquinho mais à frente de onde nós estamos. Nós estamos no item 52, mas no item 55, só para a gente pegar esse ponto que tem a ver com o que nós estamos conversando agora. Ele começa dizendo o seguinte: um último caráter da revelação espírita a ressaltar das próprias condições em que ela se produz é que, apoiando-se em fatos, tem que ser e não pode deixar de ser essencialmente progressiva. Então não é o Eduardo quem está falando, não é a Miranda. Senão Deus seria incapaz, ele criou algo que vai ficar parado, estagnado em algum ponto. Quem está falando aqui é o próprio Allan Kardec. A doutrina não parou ali com ele. Não parou ali no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno. Ela é progressiva. Por que progressiva? Porque novos conhecimentos vão chegando à medida em que a humanidade está madura para aceitar esses novos ensinamentos. Basta ver que lá no Evangelho, Jesus dizia também: muita coisa teria ainda para vos revelar. No entanto, vós agora não podeis suportar. Ué, se Jesus... se você... Ele não deu a última palavra? Não, às vezes assim, a gente faz uma pegadinha, uma brincadeira, e a gente pergunta assim à pessoa: Jesus disse tudo? Aí a pessoa fala: claro que sim. Eu falo: não disse não. Depende, né? Aí você tem que entender, aí você tem que pegar essa passagem do Evangelho do Cristo e falar assim: olha, ele mesmo disse que teria muita coisa ainda para revelar. Sim. Agora, a parte moral, ele falou tudo que tinha que falar. Agora, as revelações, né, em relação à vida humana, no planeta, a realidade espiritual, ele não tinha como falar. A evolução moral vai conquistar o patamar de pureza, que é o estágio de ética, né, das leis que regem a vida em todo o universo. Mas a evolução intelectual ela vai ao infinito, porque o homem não para de raciocinar. Então, assim, se a gente entende que o próprio Cristo não pôde dizer tudo, porque a humanidade, naquele momento, ela não estava preparada, é porque Jesus não deu a última palavra. Você vê que no próprio diálogo com Nicodemos, ele deixa isso claro, quando ele diz para Nicodemos: você não me entende quando eu te falo das coisas da terra? Como é que você quer me entender quando eu te falar das coisas espirituais? Porque eles estavam falando de quê, Miranda? Da reencarnação. É isso aí. Entendeu? Olha, basta que nós possamos refletir. Você, na condição de orientador, de pai, de mãe, você ensina tudo, fala tudo para uma criança de 4 anos? Não. Você não tem nem recurso para falar de todos os assuntos com ela. A menos que seja um superdotado que já veio com HD aberto, não é? E aí é diferente. Essa passagem bíblica, né? Estava aqui pegando, o pessoal deve ficar assim: onde é que Jesus falou isso? Está aqui, ó. Está no Evangelho escrito por João, no seu capítulo 16, versículos 12 a 15. Jesus diz assim: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora.
Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em todas as coisas. Então, assim, tudo no seu tempo. Jesus não pôde dizer tudo naquele momento. Allan Kardec também não pôde dizer tudo. Os espíritos não podiam falar tudo naquele momento. Porque essa historinha de colônia espiritual aí, isso é tudo fantasia, ficção científica. Allan Kardec não fala nada sobre isso, Miranda, nas obras básicas. Nós vamos entender que ele fala no Livro dos Espíritos a respeito dos bivacs. Olha, e os espíritos errantes? O que é erraticidade, gente? Se é esse estado em que o espírito fica pausando entre uma encarnação e outra. Então ele fica o quê? Ele fica no nirvana? Porque se for um nirvana já é um lugar que você está determinando para ele. Né? Então, na realidade, se no mundo material nós nos reunimos pelos nossos pendores e afinidades, por que fora do corpo físico, liberto dessa canga física, nós não vamos continuar nos reunindo de acordo com o nosso centro de interesse? Basta raciocinar isso. Ainda tem um detalhe, o ser, quando desencarna, ele, a menos que seja um espírito que já em vida material tinha todo um desapego e vivia uma vida já ligada ao transcendental, ele vai desencarnar passível das mesmas dificuldades que encontrava quando ligado ao corpo físico, necessitando ainda de uma alimentação, de abrigo, de aconchego, de agasalho. Basta que a gente raciocine. Ou então faz o seguinte, você dorme, tá? Vai dormir hoje. Aí amanhã você acorda, não busque mais comida, não busque mais bebida, não busque mais agasalho. Vai ver se vai funcionar em sociedade. Aí você vai sair peladão na rua. Peladão na rua. Pegando sol, chuva. Entendeu? Sem comida. Logo vai perecer. Vai perecer. Não é? Então, se as coisas acontecem na virada do desencarne e nós precisamos de um amparo para não ficarmos ensandecidos, enlouquecidos, sem contar ainda com as influências vibracionais das nossas emoções, paixões inferiores que vão nos agregar a outros irmãos semelhantes, Deus é misericordioso. A gente já está chegando aí pertinho do final do programa, mas o tema de hoje, né, eu acho que é um tema que requer de você, nosso prezado amigo ouvinte, muita reflexão, porque eu não sei como é que você pensa em relação a isso, mas certamente você vai escutar muito essa frase, isso aí não está na obra de Allan Kardec. É verdade, a gente tem que fazer o que a Miranda falou. A obra de Allan Kardec, ela é a base fundamental. Sem ela, fica muito difícil você ler, estudar ou refletir sobre qualquer outra coisa. Se você vai estudar qualquer ciência e você não partir de uma premissa básica daquela ciência, como é que você vai querer olhar uma coisa que está chegando agora? Você tem que conhecer o básico, o fundamental daquela ciência, para você poder saber se aquilo que está chegando de informação é coerente ou não. Então, se você tem a fala de qualquer espírito, e é uma fala que é muito contrária, é muito... como é que eu vou dizer? Ela vai frontalmente... Contraditória em relação ao que o que ensinaram os espíritos superiores a Allan Kardec, aí a gente vai rechaçar. É por isso que o estudo da doutrina espírita não é assim. Eu vou ler a obra espírita e agora eu sou espírita e não preciso mais ler nada. Nós precisamos estudar, meditar, isso continuamente, porque a cada intenção de buscar estudar e compreender, vai descortinando o nosso raciocínio diante da vida e dos acontecimentos que ela nos traz diariamente. Então, diante disso, né, importante estudo, importantes reflexões, né, que a gente busque sempre tudo aquilo que chegar dos espíritos ou de qualquer médium, submeta a obra de Allan Kardec, submeta a racionalidade da obra de Allan Kardec. Se não estiver confrontando as ideias básicas, as premissas básicas colocadas ali nas obras fundamentais, sim, a gente pode aceitar, porque conforme disse Allan Kardec, a doutrina é progressiva e ela não deu a última palavra. Dito isto, desejamos muita paz a todos e aqui estaremos no próximo programa, se Deus quiser. Que Jesus nos conduza. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração
a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes e internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Este é o espaço em que nós estudamos o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, e nós, nas épocas que celebramos as comemorações do Natal de Jesus, vamos falar dessas luzes que estão diante de nós desde os tempos imortais. Lembrando, portanto, Jesus nos dias de seu Natal. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços, aconchegou-o e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Essa espera de Simão nos faz lembrar o Pequeno Príncipe em seu diálogo com a raposa. Se tu vens, por exemplo, às 16h, desde as 3 eu começarei a ser feliz. Quanto mais a hora for chegando, mais eu me sentirei feliz. Às 4h, então, estarei inquieta e agitada. Descobrirei o preço da felicidade. Mas se tu vens a qualquer momento, nunca saberei a hora de preparar o coração. É preciso ritos. E por isso Jesus nos avisou: pois vou preparar-vos o lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, porque onde eu estou, estejais vós também. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Então, inspirado por seu anjo guardião, o velho e paciente Simeão esperou praticamente toda a vida pelo encontro com Jesus. E ao que se sabe pelas Escrituras, é a única personagem a ter visto, a ter encontrado Jesus menino. De algum modo, ele sabia quando ele viria. Preparou-se até a velhice. O marco que o Espírito Santo lhe tinha informado, seguiu o rito da espera e, chegada a hora, talvez, inquieto e agitado, precipitou-se na direção do templo, onde descobriu o preço da felicidade. Encontrou o menino Jesus. A questão da pessoa humana como ser de relação está aí posta, e a do ser espiritual como ser de intuição também está, pois Simeão sabia que ele viria, e assim já o tinha encontrado tão intimamente que o reconheceu. Após a demonstração de fé, esperança e persistência de Simeão, com Jesus inaugurou-se um novo tipo de relação com Deus, uma relação de serviço a Deus através dele e do mundo, um profundo espírito de comunhão e de comunidade plena e transcendental. O amor como elemento fundante de tudo e uma nova alegria e da verdadeira felicidade, a inter-relação no autêntico interhumano, que busca a interface com o divino. E ele então disse a toda a humanidade:
de todos os tempos e em todos os tempos, que voltaria a nos encontrar, já nos tendo preparado o lugar. Porque em si mesmo, Jesus não precisava de nenhuma preparação, pois sempre esteve sumamente preparado para estar com Herodes e com Nicodemos, com a samaritana, com os escribas e fariseus e com todos os demais. Mas de nossa parte, sim, há ritos para os encontros. Pensemos então na fase da preparação. Há pressupostos como a disponibilidade de ambas as partes e o conhecimento do outro e de si mesmo para que se efetive um encontro, que pode ser com qualquer pessoa, com o gerente do banco, com um professor, com um amigo ou com o amigo. Encontro dá-se entre pessoas, emoções, ideias, ensinamentos, criando-se, nesse caso, o que chamamos espaço fenomenológico, que se abre e sedimenta quanto mais vezes e com mais disposição vamos ao encontro do outro, mais nós o encontramos. É quando cada um abre parte de seu universo íntimo para receber, para recepcionar a parte que o outro também disponibiliza. Um espaço em que se encontram esses dois repertórios de emoções e projetos, sonhos e ideias, e no qual nenhum dos dois perde sua individualidade, no sentido espirítico do termo, e também em termos psicológicos e existenciais. Jesus, sempre maximamente apto e habilitado para todos os encontros, preparou a humanidade, através de seus prepostos, de Sócrates, de Buda, Lao Tse, Forri, Confúcio e de sacerdotes da Índia, Egito, Caldeia, Grécia, Gálias, que prepararam o terreno para a lei do amor, da reencarnação e de tudo mais que está no ideário, no inconsciente coletivo de todos os povos. Do ponto de vista do indivíduo, o outro, ou cada um, deve preparar-se desenvolvendo a dialogicidade, o ouvir, o falar e o olhar generosos, imparciais e atentos. É o que estamos tentando dizer, que é necessário fazermos para encontrarmos Jesus. Por isso, o diálogo, o encontro com o Cristo pode ser o nascimento ou não da criatura que acontece de estar em contato com Ele, mas que, mesmo apesar disso ou a despeito disso, pode não encontrá-lo verdadeiramente. Conhecemos a história. Esta possibilidade está cabalmente exemplificada quando se tem em mente a história de Públio Lentulus e de Lívia. Ele encontrou fisicamente, materialmente a Jesus, mas não o seguiu. Ela, Lívia, de imediato abriu seu ser inteiramente para Jesus. E também, além dessas possibilidades, também as cenas em que outros seres encontraram fisicamente a Jesus, como Paulo, por exemplo, como a samaritana, como os cegos de Jericó, como os leprosos e os obsidiados, como Zaqueu, Tomé e Pedro, Nicodemos e os discípulos do templo. Comovente o encontro com Jesus daqueles nos quais ele já tinha nascido, como Estevão, Simeão, o centurião romano, Maria de Magdala. São como seres espelho. O espelho reflete a luz dos raios do sol sem fragmentação na imagem que produz. E mesmo quando está quebrado, ainda assim reflete a luz, ainda que de modo imperfeito. É o que acontece conosco. E se há comprometimento na qualidade da imagem produzida, a origem do descompasso está na condição do espelho, não na luz nem nos raios do sol. Portanto, o descompasso está em nós, e não em Jesus, e não em seu Evangelho. Homens da terra, mundo de expiação e provas,
ainda se desencontram, ainda nos desencontramos, às vezes até mesmo a propósito do Jesus do grande encontro, que passa então a ser pretexto para distanciamento, animosidade até mesmo para com os que dizem segui-lo, em conflitos de intolerância intra-religiosa, como é o caso da Inquisição, de Sor Juana Inés de la Cruz, no México seiscentista, que reencarnou no Brasil como nossa amada Joana de Ângeles, Sor Joana Angélica de Jesus, batizada Joana Angélica de Jesus. Mas isso também vemos na teologia da libertação. E também uma intolerância interreligiosos, com agravantes perante os que professam religiões não cristãs, e também quando se trata de minorias. É o caso dos judeus na Espanha, ao tempo de Isabel a Católica, no século XV, dos protestantes na Europa, sob Carlos IX, no século XVI, da noite de São Bartolomeu, em França, em 24 de agosto de 1572. Mas Kardec sentenciou a fraternidade entre as religiões e, felizmente, hoje, afinal, nota-se um esforço nesse sentido por parte dos representantes de outras religiões, para que se efetive um verdadeiro encontro não só ecumênico, mas interreligioso. Esse é um momento praticamente iluminado que vivemos na Terra com o esforço coletivo para estarmos em fraternidade uns com os outros, como estamos agora nós, relembrando os passos e a figura de Jesus aqui no programa Luz na Penumbra, na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Fundamentalmente, o grande recado deste decisivo momento na história da humanidade no planeta, quando chegados que são os tempos, tal como anunciados por Jesus, esse tempo é o da fraternidade, com destaque para os seguidores das várias religiões e seitas, ainda que, por enquanto, o diálogo teológico ainda encontre algumas resistências, como, aliás, é de se esperar. Kardec nos fala a esse respeito. Mas o próprio Espiritismo emblematiza esse amálgama do porvir, constituindo-se como a religião do futuro, e também como o futuro das religiões, com a figura do Cristo como nosso irmão de luz, como governador do planeta, como príncipe da paz. Essa é uma bandeira que nós, espíritas, já desfraudamos como intencionalidade dinâmica, que instaura uma conexão entre dois ou mais seres, entre duas ou mais consciências que vivem por orientação inerente à mensagem de Jesus e de Kardec. Todos os que acreditamos, todos os que vivemos no Deus de amor, bondade e misericórdia, somos convidados a abraçar essa bandeira como passo seguro para a construção da paz no mundo. A paz vos dou, a paz vos deixo, disse-nos ele. A minha paz vos dou. A figura de Jesus tem ressonâncias nas seitas e também nas religiões não cristãs, que de alguma forma recepcionam esse ser cósmico, o governador do planeta. Seus chamados de natureza essencialmente transcendental, espiritual e vibratória ecoam como um mantra que repercute no inconsciente individual e coletivo, a minar barreiras que têm sido obstáculo a que indivíduos e grupos dirijam-se a ele, Jesus, acolhendo de fato o convite, o grande convite, vinde a mim, e transformando o aceite em adesão, e adesão em ações que podem e vão algum dia derrubar as fronteiras espirituais projetadas nas criaturas a partir de fronteiras físicas em uma geografia que emblematiza uma encruzilhada civilizatória de três vertentes religiosas. Nesse particular, impõe-se a experiência cristã de ir ao encontro do outro. Um eu-tu pessoal, emocional, civilizatório, espiritual, vibratório,
que ultrapasse os delineamentos do ecumenismo e mergulhe no interreligioso. Tudo isso seguindo Jesus, que permanentemente promove um renascimento ou um nascimento da fraternidade supra-religiosa, esta sim espiritual, cósmica, transcendental, no grande encontro com o divino que existe no outro. No momento do Natal, que celebra os que vão ao encontro do Cristo como os pastores, e possivelmente muitos outros. Neste momento é profundamente evangélico fazer-se na terra o Natal do diálogo, do encontro interhumano entre duas criaturas humanas, ou mais criaturas humanas, além do interreligioso, em nome de tudo o que nos une, que deve ser sempre o nosso foco, a definir a direção de nossas relações interhumanas, intrarreligiosas e interreligiosas, como o grande arauto de dias maiores em amor e compreensão. O Evangelho de Mateus relata, no capítulo 26, no primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus lhes respondeu: o meu tempo está próximo. Celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o sangue da aliança. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo, convosco, no reino de meu Pai. Mas de que festa falou Jesus? Era uma festa, a festa dos pães asmos, era uma festa judaica, e é uma festa judaica, com 8 dias de duração a partir da Páscoa, quando era celebrada uma ceia familiar em que se comia o cordeiro sacrificado para a ocasião. O simbolismo é óbvio, pois antes da ceia Jesus anunciou aos discípulos: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser sacrificado. É comovente a grandeza de Jesus, pois fez a Eucaristia mesmo sabendo que se aproximava a grande hora. A palavra grega Eucaristia significa dar graças e se refere à ceia que Jesus partilhou com os discípulos mais próximos, antes da culminância de sua missão na terra, emblematizada no pão e no vinho como ingredientes básicos, mas simbólicos. Isso não significa que nós devemos beber no dia de Natal álcool. Há reflexões profundas cujo alcance ainda nos está interditado. No entanto, já podemos discernir alguns temas, como inicialmente o da alimentação, conceito que o Espiritismo alarga para o alimento do espírito, com leituras, palavras, pensamentos, companhias, inclusive e particularmente na época do Natal. Ele se dispôs a celebrar com os discípulos em casa, fazendo-nos transitar do espaço físico cartesiano para o locus da casa mental, que ele visita em ambas as instâncias, em especial no dia de Natal. Ao partir o pão, dá graças, mais uma vez, demonstrando a necessidade da oração, não de lábios apenas, mas de ação, da gratidão, que é apanágio das almas superiores. Depois, verifica o de que dispõe em essência e exemplifica a datividade, a doação, no partilhamento que abençoa a carência de quem recebe, no caso, os pobres em espírito, mas que evoca também
a carência de nossos irmãos em necessidades materiais, que devemos sempre amparar, importando a postura de tomar, receber, guardar o alimento material e espiritual, a serem incorporados como energia, tanto no plano físico quanto no mento espiritual. Ao dar de comer e de beber a todos, Jesus não excluiu ninguém nessa ceia, nem mesmo que haveria de traí-lo. Que exemplo foi esse? Ele exemplificou outro tema aí presente, o do companheirismo, pois companheiro, a palavra etimologicamente vem de cumpanis, latim, sendo, portanto, aquele que come o pão junto, selando a aliança de ambos em sinceridade e comunhão de circunstância e de sentimento. Como nos acontece ou deve nos acontecer no Natal, quando Cristo vem beber conosco em casa o vinho novo, de novo, porque estamos cada vez mais despertos e porque Jesus está fora do tempo e do espaço cartesiano em que nós estamos. O Cristo, então, nos advertiu, e isto continua sendo tão necessário para todos nós. E disse-nos: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Eis a advertência de Jesus para conosco, sobretudo na época do Natal. Continuou ele: porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber, na ceia do Cristo? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Isso é simbólico, não é, meus irmãos? Continua Jesus: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo, para julgar os outros, para fazer coisas mundanas. É clara a advertência de Paulo que se aplica nesta época, reuniões que mais fazem mal do que bem, quando materializadas e em torno de valores vãos, em que são flagrantes as divergências, as divisões. Por isso algumas pessoas não gostam da reunião de Natal, porque não se dão com familiares, em que são flagrantes essas divergências e divisões. Vamos acabar com isso, meus irmãos. Tão evidentes quanto a percepção do significado do Natal, revelando os valores reais que se antepõem aos proclamados, o que nos submete automaticamente a uma avaliação espiritual para sermos aprovados. Portanto, lembrando as mensagens de comunidade e da gratidão tão presentes nessa luminosa passagem, humildemente parafraseamos as palavras de Paulo. Meus irmãos, queridos e queridas amigos e amigas ouvintes e internautas, quando nos reunirmos para comer,
para nos alimentarmos espiritualmente. Esperemos uns pelos outros, para sempre vicejar a esperança em família e com amigos e outros parentes e companheiros. Vibremos com amor, sem dispersão de energias fraternas ou desagregação vibratória em condenação perante a lei de amor. Nós, mestre, nem precisamos mais perguntar, como os discípulos te perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres o Natal? Porque, mestre, já sabemos. Hoje já sabemos. Ajuda-nos a fazê-lo. Em Feliz Natal para todos. Venha à nossa casa no Natal. Ilumina nossa família, nossas mentes e nossos corações. E guarda-nos, mestre, em um Natal a cada dia. Ajuda-nos a fazê-lo. Feliz Natal ao seu coração, amigo, amiga, ouvinte, internauta. Que assim seja, hoje e sempre, sob a graça de nosso Pai. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.